Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou a professora Patrícia Dreyer e nós estamos aqui fazendo dicas para vocês em preparação para o nosso próximo exame de ordem. Portanto, nós vamos conversar sobre direito do consumidor. As nossas disciplinas, como você bem sabe, são de direito do consumidor e estatuto da criança e do adolescente, que são 4 questões na sua prova objetiva, necessariamente você vai passar por elas, e são questões tranquilas de se resolver, não tem grande dificuldade. E para quem opta pela segunda fase em direito civil, a gente também tem muita aplicação de direito do consumidor, que são as dicas que nós vamos trabalhar agora. Então, ao longo desses nossos próximos dias, a gente vai cada dia colocar uma dica para você das várias disciplinas que podem cair na sua prova, e então a mim ficou o encargo de trabalhar com vocês as dicas de direito do consumidor e estatuto da criança e do adolescente. Eu preparei logo de início 2 dicas trazendo para você as 2 últimas questões objetivas do 21º exame de ordem. E aqui, meus amigos, nós nos surpreendemos e vimos até muitas pessoas comentando sobre a injustiça de uma dessas questões. Por quê? Porque uma das questões pediu legislação extravagante, que é a questão da pizzaria. Não perguntou a questão exclusivamente sobre publicidade, não perguntou a questão exclusivamente sobre propaganda enganosa, abusiva. Não, a questão foi além e pediu uma legislação de 2011, coisa que não tinha ainda acontecido. Mas isso não é impedimento para a gente responder essa questão. Por quê? Porque você estuda muitíssimo bem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e sabe que a gente não pode alegar desconhecimento da lei. A lei que a gente vai trabalhar aqui agora e que foi exigida na questão, aí também foi exigida a disposição literal, ela é de 2011. Então, a gente vai responder essa questão e vai acertar essa questão também. Então, pega aí comigo, por gentileza, a questão 46. Olha aqui a questão 46. Acho que fica melhor para você ver na tela, né? Ver só a questão aí. Depois eu venho aqui e faço as minhas anotações junto com você. Diz assim: a pizzaria X fez publicidade comparando a qualidade da sua pizza de mussarela com a da pizzaria Y, descrevendo a quantidade de queijo e o crocante das bordas. Eu não vou nem falar sobre o português aqui, porque não é também a minha atribuição, não é? Mas eu quero que você preste atenção nisso. A pizzaria X fez uma publicidade comparando a qualidade da sua pizza de mussarela com a da pizzaria Y, descrevendo a quantidade de queijo e o crocante das bordas. Detalhes que a tornariam mais saborosa do que a oferecida pelo concorrente. Aqui eu quero te dar como dica o que o STJ entende sobre essa propaganda comparativa. Nós no Brasil, nós temos uma certa resistência a essa questão da publicidade comparativa, não é? A gente não vê assim, por exemplo, nas nossas grandes propagandas, a gente não vê isso de maneira direta, frontal. Isso é mais raro de acontecer, a gente começa a discutir a questão da ética, etc. Mas o STJ entende que esse é um instrumento importante e colocou isso nesse recurso especial, que esse é um instrumento importante de análise, de acesso à informação, de oferecimento de possibilidades e de escolha para o consumidor. Então, é possível que se faça essa propaganda comparativa no Brasil, à luz do Código de Defesa do Consumidor? Sim, é bastante possível que se faça. Aí, vamos lá. O que a gente vai ter aqui na questão? Olha lá. Ele diz assim: além disso, disponibiliza para os consumidores o bônus da entrega de pizza
pelo motociclista em até 30 minutos ou a dispensa do pagamento pelo produto. A respeito do narrado, assinale a afirmativa correta. Nós já vimos isso algumas vezes aqui no Brasil. Você deve se lembrar disso. Tinha uma lanchonete que dizia que se o pedido não chegasse em 30 segundos, eu acho, ou em 1 minuto, a oferta, então era que o lanche era gratuito. Tinha essa de que se o motociclista não chegasse em 30 minutos para entregar a pizza, a gente também não pagava a pizza e a gente ficava torcendo, tomara que ele atrase, tomara que ele atrase, tomara que ele atrase. Porque a gente está olhando para quem? Para a gente consumidor. Agora olha para o outro lado, olha para o trabalhador. Olha para aquele moço do balcão da lanchonete que tem que correr feito um louco, que escorrega, que cai, porque ele quer entregar esse lanche em 30 segundos ou em 60 segundos, não me recordo, porque senão a lanchonete teria que entregar o lanche de graça, só que isso significa prejuízo para a lanchonete e o prejuízo para a lanchonete seria um prejuízo que vai ser depois cobrado desse funcionário. Olha para o motociclista, entregador da pizza, que tem que correr, e a gente já tem aí algumas considerações sobre motociclistas nas ruas, não é? Especialmente os motoboys que vão fazer entregas. Olha para esse motociclista, esse entregador de pizza no trânsito, correndo mais do que o necessário, mais do que o permitido, inclusive, para entregar essa pizza em 30 minutos, porque se não entregasse essa pizza em 30 minutos, a pizza seria de graça para o consumidor fica feliz por um lado, mas por outro a gente colocou esse trabalhador se arriscando, sendo cobrado pelo chefe, todas as implicações que daí podem surgir. Por isso, em 2011, surgiu uma lei. Deixa eu pegar aquela para você. É a Lei 12.436, ela é de 6 de julho de 2011, que veda o emprego de práticas que estimulem o aumento de velocidade por motociclistas profissionais. Professora, mas isso é muito restrito. Eu sei, isso é muito diferente, isso nunca caiu na prova dessa maneira, na prova de consumidor não, mas caiu dessa vez. E existe essa lei, a Lei 12.436, de 6 de julho de 2011, que fala disso. É uma lei de 2 artigos, porque o terceiro já fala, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Talvez você, mais adepto ao estudo do direito do trabalho, conhecesse essa legislação. Mas para quem estuda exclusivamente, ou mais notadamente a área civil e o direito do consumidor, direito civil, processo civil, ECA, não iria imaginar, de um modo geral, que essa questão ia cair exigindo o conhecimento dessa legislação. Mas foi o que aconteceu. E aí, o que diz o artigo 1º dessa Lei 12.436? É vedado às empresas e pessoas físicas empregadoras ou tomadoras de serviços prestados por motociclistas estabelecer práticas que estimulem o aumento da velocidade. Tais como, aí olha aqui onde está o nosso interesse, no inciso 2 diz: prometer dispensa de pagamento ao consumidor no caso do fornecimento de produto ou prestação de serviço fora do prazo ofertado para sua entrega ou realização. Meus amigos, morre mais de um motoboy em São Paulo por dia. Mais de um, não chega a 2 na estatística pelos últimos estudos que eu pude acessar. Talvez essa estatística já tenha até mudado. É muito arriscado. Então, essa legislação de 3 dispositivos tão somente, considerando que o terceiro é aquele que diz que entrou em vigor em 6 de julho de 2011, na data da publicação, portanto, no dia 7, mas isso é bastante arriscado para eles e isso precisava acontecer. Então, por mais que a pizzaria X tivesse feito a propaganda comparativa, tranquilo, o STJ não vê problemas nisso, mas colocar aqui que haveria o bônus da entrega da pizza pelo motociclista em até 30 minutos ou a dispensa do pagamento pelo produto, viola a lei, vou colocar aqui para você, 12.436 de 2011. E aí vem a letra A e diz assim: a publicidade comparativa é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor,
que, entretanto, nada disciplina a respeito da entrega do produto por motociclista em período de tempo ou dispensa do pagamento. Veja, essa segunda parte até que está certa, mas dizer que a publicidade comparativa é expressamente vedada pelo CDC está errado. Não há nada no CDC que proíba, ao contrário, o acesso à informação é absolutamente permitido e expressamente previsto no CDC. Portanto, letra A, errado. Letra B vai dizer: a promessa de dispensa do pagamento pelo consumidor como forma de estímulo à prática de aumento da velocidade pelo motociclista é vedada por lei especial, enquanto a publicidade comparativa é admitida, respeitados os critérios do CDC e as proteções dispostas em normas especiais que tutelam a marca e a concorrência. Perfeito? Aqui sim. Partindo desse conhecimento que a gente já tem, a gente consegue responder isso aqui. A publicidade comparativa, respeitando aqui os critérios do CDC, as proteções, ela é boa para a gente que é consumidor. Você consegue comparar preços. Veja isso, por exemplo, pela internet. Quando a gente pesquisa na internet, a gente vê produtos similares ou aquele produto em mercados similares. A gente tem aplicativos que fazem isso. Então, isso é bom para nós, respeitadas essas proteções. Mas colocar que esse motociclista vai correr feito um doido para o outro lado da cidade, chegar lá em 30 minutos, isso é arriscado para ele. Ele pode se acidentar, ele pode vir a óbito. Então, há essa lei especial que você já conhece agora. E aí a letra C diz: a dispensa de pagamento em caso da entrega do produto por motociclista é lícita, mas a publicidade comparativa é expressamente vedada. Tudo errado, é exatamente o contrário. E a letra D vai dizer: a publicidade comparativa e a entrega do produto por motociclista em determinado prazo ou a dispensa de pagamento por serem em benefício do consumidor, embora não previstos em lei, são atos lícitos, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência. Aí tá tudo errado, né, minha gente? Aí a gente não tem nem como defender a alternativa D. Tá bom? Então, a despeito de ter sido uma questão diferente, porque pediu essa lei especial, mas a gente também conseguiria responder sem grandes dificuldades, pensando que, se você não tivesse certeza da lei especial, você saberia que a publicidade comparativa é boa para o consumidor que tem acesso à informação, tá bom? Então, essa é a nossa dica primeira de direito do consumidor. A gente vai estudando outras. Até já! Tchau!